Hoje o assunto é skate e dança. Assuntos que, obviamente, nosso comentarista Felipe Schmidt conhece muito bem. Nessa edição do Tá em Jogo, vai estar falando com o pessoal que viajou o mundo dançando, tem detalhes sobre isso. Também uma galera que está organizando 2 eventos de skate. Um é um circuito dos vales e o outro o skate no asilo. Ideia muito interessante que tu vai curtir a partir de agora. Depois a vinheta tá no ar, o Tá em Jogo. Começando mais uma edição do Tá em Jogo pela TV Univates. Pode curtir aí todos os detalhes pelo canal 15 da NET Lajeado, ou então tem mais informações nas nossas redes sociais no facebook.com/TV Univates. A gente está ao vivo na internet também. E hoje, nessa edição, como eu já adiantei, a gente vai estar falando sobre skate e dança. Felipe Schmidt, seja bem-vindo a mais um Tá em Jogo. E ultimamente a gente tem trazido só temas que tu é expert, né? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa. Valeu, Marcos. Um abraço para a galera que está em casa. Um prazer aí tá participando com a moçada. Eu tô dizendo, né, que nas últimas vezes eu vim aqui muito mais para aprender do que para tentar passar alguma coisa para alguém, né? Mas é um prazer enorme. A gente está sempre trazendo coisas diferentes, é isso que vale. Até que é importante ressaltar que de todas essas edições, hoje a dança, eu sei que tu é um cara que é um pé de valsa, e o skate talvez tu te defenda, né? O futebol que a gente vai estar falando do Lajadense também tem matéria sobre o jogo contra o Grêmio, obviamente a tua especialidade, mas de todas essas modalidades que vem vindo aí dos últimos programas, eu acho que a mais difícil talvez de tu encarar tenha sido o fisiculturismo, né? Nem tanto, viu? Não pelo biotipo, não tô querendo dizer isso, eu mais pela questão do treinamento. Eu diria que subir em cima do skate pra mim é um desafio, né? É mesmo? Não consigo nem me equilibrar, quanto mais andar, né? Meu Deus do céu. Não, mas o equilíbrio é um negócio que tu consegue manter tranquilo, tenho certeza. Claro. Bom, tá começando essa edição do Tá em Jogo hoje, que tá falando sobre, então, skate e também dança. Vou começar apresentando nossos convidados e explicar para vocês que o primeiro e o segundo bloco nós teremos essas duas pessoas aí, elegantes, bonitas, skatista e o outro dançarino, porque depois a gente tem uma alteração, vamos ter aí uma substituição dos nossos convidados, isso é assunto para daqui a pouquinho, mas vamos começar então apresentando essa primeira etapa do programa. Pedro, seja bem-vindo, cara, mais uma vez ao Tá em Jogo, tu que já esteve aqui há um tempo atrás com o Thiago, e hoje vai estar falando aí sobre esse evento que está sendo organizado por vocês, primeiro circuito dos vales de skate. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. É um prazer aí, muito obrigado pelo espaço aí. TV Univates. Esse campeonato que, na verdade, está prometendo que a premiação é no mínimo interessante, né, cara? É um dos maiores circuitos aí dos vales e também um dos maiores do Rio Grande do Sul. E a gente está com uma boa premiação aí, valorizando o esporte, o skatista, né? Que esse é o nosso objetivo do evento, né? Para já adiantar, o campeonato, a etapa de Lajeado já está chegando, né? A etapa de Lajeado já está chegando, agora em finalzinho, último domingo do mês, dia 28. Aqui no Parque dos Dique, e vai ser a abertura do circuito, né? São 4 etapas e Lajeado vai fazer essa abertura, né? Até porque a gente comentou sobre premiação e o Felipe Schmidt comentou que não é muito bom no skate, mas de repente, dá uma explicada rapidinho aí, a premiação tem... A premiação é 6 mil em materiais, né, pro skate, e R$ 2.500 em dinheiro, né, para a categoria amador e iniciante, que são as duas categorias que a gente está focando, né, E aí, Felipe, tu acha que dá para equilibrar agora ou não? Por 2.506 em premiação, aí dá para dar uma tenteada, né? Dá, né? De repente, né? Vai que acontece, né? Valeu. Bigão, obrigado pela presença aí no Tá em Jogo, pra gente falar sobre skate. E o outro cara, já conhece também, ele tá meio sumido aí da região do Vale Taquari, em função de que estava viajando o mundo com a sua parceira, a Shirley, que daqui a pouco vai estar também no Tá em Jogo falando pra ti como é que foi justamente essa volta ao mundo, porque ele estava a bordo de um cruzeiro. Seja bem-vindo, Wagner Luciano, que bom poder voltar a falar de dança, com certeza algo que aí sim o Felipe vai muito bem, porque esse aqui é um pé de valsa, cara. É um prazer estar aqui na TV Univates novamente, agradecer a oportunidade de vocês. E vamos falar um pouquinho do que foi essa viagem maravilhosa que a gente teve. Claro, a gente não estava só se divertindo, a gente trabalhou bastante. Mas os lugares que a gente visitou realmente foram compensadores. Pois é, então vamos começar justamente falando com o Wagner sobre essa questão da viagem, porque não foi a primeira volta ao mundo que vocês fizeram. Na verdade, a bordo de um cruzeiro já é o segundo desafio que vocês têm. A gente fez um primeiro contrato na Europa, trabalhando a bordo de um outro navio, pelo mar Mediterrâneo, né? E indo até a Turquia.
Depois, no segundo contrato, aí a gente teve o convite para fazer o Giro do Mundo, que aí era um trabalho um pouco mais complexo, porque precisa ser elaborado previamente, porque a gente fica com os mesmos passageiros por mais de 100 dias. Bom, as dúvidas são muitas, até porque é extremamente interessante ouvir de uma dupla que vive de dança como é que é viajar e passar o tempo todo praticamente dançando, porque a gente vinha conversando uns dias atrás, em off, como a gente diz, nos bastidores, aí na redação do TV Univates, vocês comentavam que justamente é muito trabalho, é muita dedicação. Como é que foram esses meses aí ao longo de tantos países também? A gente tem algumas imagens que a gente vai começar a rodar alguns vídeos que tu trouxe, mas como é que é justamente viver da dança, mas viver da dança em alto mar? É um trabalho diferente do que a gente faz aqui no Brasil, porque você lá tem que agradar a, no mínimo, 5 tipos de passageiros diferentes, que são as nacionalidades diferentes. Então, você trabalha com franceses, com espanhóis, italianos, alemães. Aí a gente vê uma aula onde a Shirley está trabalhando, e eu, obviamente, estou filmando, né? E a gente tem a piscina lotada ali. Ali tem franceses, italianos, alemães, austríacos, tem N nacionalidades, e a gente precisa dar as aulas sempre em 5 idiomas, pelo menos. E a gente pode acompanhar aí nessas imagens que dançarino tem pouco, né? Porque a galera vai mais para um momento de lazer, de diversão, porque Justo. a gente pode observar ali que tem uns que vão meio para um lado, outros vão devagarinho para o outro. A ideia ali é justamente ter uma atividade ao longo de tantos meses a bordo de um navio, né? Justo. A gente tem que pensar muito bem qual o tipo de aula que a gente vai dar, pensando justamente nessa questão de que muitos nunca dançaram na vida. E a primeira oportunidade deles está sendo aquela ali de um contato com a dança. Então a gente tem que analisar a didática de aula que a gente vai trazer para eles, de forma que todos, inclusive aqueles que já dançam alguma coisa, vão aprender juntos na mesma sequência. A gente tem algumas imagens aí que a gente vai estar rodando que é basicamente arquivo pessoal aí de vocês. O que é isso, Wagner? Esse é o elevador do Burj Khalifa. É o maior edifício do mundo, que fica em Dubai. Esse elevador ele é de alta velocidade, então você sobe 300 metros de prédio em questão de 1 minuto, 1 minuto e meio. E você só sente porque o ouvido dá um estalo. Quando você entra dentro do elevador, ele é todo... assim, ele é escuro, com telas e luzes e tal, que tira a sua atenção do que realmente está acontecendo, que é aquela subida muito rápida. Ou seja, na verdade tem algumas imagens que a gente vai estar rodando justamente sobre como é que foi essa viagem de vocês e mostrar não só a questão da dança, mas também justamente esses países, curiosidades, porque é interessante a gente deixar claro para o telespectador que existe sim pessoas, assim como no skate, que vivem da dança, que vivem do skate, sim, que são muitas vezes, ou para algumas pessoas, modalidades ou formas de se ver, profissões que para alguns é secundário, mas para outros sim. É algo recompensador, não só na questão profissional, mas também tem o lado pessoal. Ao menos vocês trabalhavam muito, como tu comentou, mas vocês puderam conhecer quantos países, Wagner? Foram 34 países. Em quanto tempo de viagem? A gente ficou 8 meses fora do Brasil, né? Os 4 primeiros meses a gente fez a volta ao mundo. E nos outros... Aqui, essas imagens aqui são na Índia. A gente está andando no famoso tuk-tuk, que é o meio de transporte que eles utilizam para tudo, né? É parecido com o meu carro, o estado dele, assim. Não, e na Índia é interessante porque normalmente se usa mais a buzina do que o freio. Então andar em tuk-tuk é uma aventura. Eu aqui andava com a máquina, a GoPro, filmando tudo. Então, muitas vezes ele via que a gente estava filmando e ele tentava controlar um pouquinho a direção do brinquedo dele, assim, mas não tem jeito, eles desviam de tudo, de todos. Não sei se é nesse vídeo, tem uma imagem que ele quase acerta uma senhora que está saindo na calçada, assim. É que é uma outra cultura, é uma outra realidade, É uma né? outra cultura. E essa é a parte interessante desse nosso trabalho. Como você mesmo disse, a gente trabalha bastante, o nosso dia é muito cheio, principalmente nos dias de navegação, porque, um exemplo, quando a gente saiu do Mar Mediterrâneo, a última parada foi em Funchal, em Portugal. Depois nós passamos 6 dias navegando, 6 dias em alto mar, sem ver terra, até chegar ao Caribe. Né? Então, essa passada é muito longa, e você tem atividade das 8 da manhã
até a meia-noite, uma hora da madrugada, com alguns intervalos para descanso. Esse mergulho aí? Esse mergulho é na Tailândia, na praia de Phi Phi Island. É uma ilha, né, muito famosa em filmes e coisas assim. O James Bond filmou, foi feito um filme do James Bond dentro desse conglomerado de ilhas, né? E a qualidade da água é essa, você tem 10, 12 metros de circunferência ao redor de você, que você enxerga tudo. Os peixes, os corais. E eu sou adepto de mergulho, então sempre que dava uma oportunidade, estava eu de snorkel lá, pé de pato e... Mas do skate tu não é muito. Cara, se eu te disser que se eu subir no skate é capaz de eu me descadeirar, como diz a gaúcha, né? Se eu subir no skate aí eu vou pro chão. Pois é, Por mais habilidade que eu tenha e flexibilidade na dança, essa questão do equilíbrio no skate, eu admiro quem faz, mas eu não consigo ficar muito tempo em cima, não. Pois é, Pedro, como é que é justamente essa questão que o Felipe comentou antes, que o Wagner falou agora, e que, obviamente, eu não tenho a menor noção também de andar de skate, como é que é a questão do equilíbrio e das manobras? Porque a gente vai ver um campeonato onde está valendo premiação e que tem muita gente se preparando justamente para conquistar elas, né? Assim como a dança é uma arte, o skate também é uma arte e ela necessita de preparo e toda uma dedicação, né? O skate também é assim, eu também acho que não tenho muito jeito para dança, né? Até arrisco aí uns passinhos, mas skate é dedicação, assim como a dança também tem que se dedicar, né? Vários estilos, o skate também tem vários estilos e é um esporte que envolve muito o equilíbrio, envolve muito a gravidade, né? As manobras são realizadas em função da gravidade e tudo mais. E é dedicação, né? Dedicação mesmo. Assim, e tem moleque muito novo andando, como tem pessoas aí com bastante idade andando e seguindo e evoluindo, que é o mais interessante, né? Pois é, daqui a pouco a gente vai ter também aí o Diego falando justamente sobre essa questão das manobras, que é o narrador dessa competição que vem por aí, e também do skate no asilo. Mas explica rapidamente para o nosso telespectador ainda nesse bloco o que são esses dois eventos, o Circuito dos Vales e o skate no asilo, porque são dois eventos voltados para a modalidade do skate e que já acontece agora, um no final desse mês e outro no início do outro, né? É, isso aí. Então, o Circuito dos Vales envolve o Vale do Rio Pardo, né, e o Vale do Taquari. São a Kryptonita e o Brasil Urbano que promoveram, né? Eles, como tem pistas aqui no Vale, né? Tem várias pistas, na real, mas nem todas são utilizáveis, né? Algumas são feitas a troco de dizer que fez uma pista de skate na cidade, né? Na real, elas não são utilizáveis. Então, a gente pegou essas pistas que são mais apropriadas para o esporte, né? Que são 4. São a etapa de Lajeado, Venâncio, Estrela e Santa Cruz, né? Então, a gente pegou essas pistas e buscou, da melhor forma possível, a valorização dos skatistas, né? E o circuito vai ser praticamente um campeonato por mês, né? Isso vai, então, movimentar bastante a cena, né? Da região. E esse é o nosso objetivo, né? O skate no asilo, ele vem pela Versa, né? E a Kryptonita está junto, sendo mais uma movimentação dentro do asilo, né? Sendo uma confraternização com o pessoal. E é mais uma festa, né? Mostrar também o skate como arte, né? Pro pessoal. E vai ser bem bacana, acredito que aqui nunca aconteceu nada do tipo, né? Envolvendo um asilo. Vai ser bem divertido, né? Pois é, porque um asilo e skate, a princípio, né, Felipe, não são coisas que têm muita relação, né? E eu acho que aí é que está o legal, né, da iniciativa, algo completamente diferente, né? E aí a gente falava em off agora há pouco, quer dizer, deve ser uma situação bem divertida, né? E eu acho que valoriza, né? Valoriza bastante, então eu achei uma iniciativa muito legal mesmo. Mas você não vai arriscar lá umas manobras? Olha, se precisar, né, para participar, contribuir, né? Contribuir, né? Até porque a iniciativa é muito legal, né? Aí a gente encara também, não tem problema nenhum. Tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte, tá encerrado esse bloco do Tá em Jogo, daqui a pouco a gente vai voltar justamente para falar sobre o skate no asilo, sobre o circuito nos vales e também sobre essa volta ao mundo do Wagner e da Shirley, mas isso só no segundo bloco. Tem matéria também do Lajadense. Jogo contra os times
da capital são sempre importantes, até porque dá um ânimo a mais aí para as equipes do interior enfrentar esses grandes clubes. Grêmio Internacional Lajadense teve aí um desafio contra o Tricolor. Tem matéria completa de Marcos Ruschel e da Fernanda Scherer. Dá uma olhada, daqui a pouco eu volto falando sobre isso com o Felipe. Copa Sul Fronteira, Lajadense contra Grêmio. Partida em casa, jogo em busca de 3 pontos, já que na competição o Alviazul não vinha de bons resultados. Com postura ofensiva, o Alviazul chegou com perigo já no início do jogo, mas o Grêmio respondeu. Após roubada de bola, Jefferson passou para Canhoto, que tentou se liberar da marcação, mas chutou em cima do goleiro. 11 minutos, cobrança de lateral, lançamento de Juninho Pave, furo da zaga e gol de Paulo Josué. Aos 16, Canavaros invadiu a área do Alviazul e foi derrubado. Pênalti marcado. E na cobrança, Marcos Paulo mandou por cima. Vale o replay. Aos 22 minutos, Lima recebeu a bola, passou pela marcação e bateu cruzado, marcando o segundo do Lajadense. Segundo tempo, Lajadense manteve a pressão e aos 7 minutos quase marcou o terceiro. O Alviazul não desistiu, mas perdeu muitos lances, seja na cara do gol ou na tentativa de cobertura. Aos 36, após o segundo cartão amarelo, Canavaros foi expulso e deixou o Grêmio com um jogador a menos. Aos 42, apesar da desvantagem numérica, Everton recebeu entre os zagueiros do Alviazul e descontou para o tricolor. E o jogo terminou assim, Lajadense 2, Grêmio 1. Com o resultado, o Alviazul está com 8 pontos e ocupa a 4ª colocação do grupo. Tá aí, vitória, tu acha que é um caminho importante, Felipe? Eu acho que o Lajadense essa semana ele conseguiu atingir uma coisa que ainda não tinha conseguido, que eu acho extremamente importante, né? Porque a gente vinha de alguns resultados aí, observando o Lajadense jogar. Primeiro na Copa Sul Fronteira, quando lá na estreia perdeu para o Santa Cruz, depois foi a Pelotas jogar contra o São Paulo de Rio Grande, porque o time do Farroupilha cedeu o seu espaço lá, porque o São Paulo não poderia jogar em casa, e ali o Lajadense teve os primeiros tropeços, né? A primeira vitória ela veio acontecer na Copa Fernandão, onde o adversário era o Farroupilha. E aí a gente viu que tinha limitações, tanto que o Lajadense definiu tudo no primeiro jogo e na volta só confirmou a vitória e goleando mais uma vez quando venceu por 3-0. O segundo adversário foi o Estância Velha, na Copa Fernandão também. O Lajadense venceu, mas também o adversário se mostrou frágil, tanto que no primeiro jogo o Lajadense fez 6-1 e na segunda partida, jogando fora de casa, acabou vencendo pelo placar de 3-0. Então foram jogos onde o Lajadense liquidou completamente o adversário. Mas faltava algo diferente, né, para que a gente pudesse observar o favoritismo todo que era apontado para o time do Lajadense. Veio a partida contra o Grêmio Bagé, o Lajadense venceu, já era uma equipe um pouco superior em relação às outras, por mais que não seja uma candidata a título. E aí veio a partida contra o Santa Cruz. O Lajadense venceu em Lajeado. Naquele primeiro momento ali foi importante, porque tinha que ter uma vitória nesse sentido, né? Até porque o Santa Cruz, até pela questão da rivalidade também e da derrota no início dessas competições que é o que tu comentava, aquilo deixou uma certa relação de, poxa, será que a gente vai superar o Santa Cruz ou não? A gente conhecia também comissão técnica do lado de lá, né, Felipe? Então, o Santa Cruz tem 13 pontos na Copa Sul Fronteira, ele faz uma campanha bem superior, inclusive, ao Lajadense. O Lajadense venceu aquele jogo no finalzinho, o Gilmar fez o gol, mas o Lajadense não fez uma grande partida. Jogou mais do que o Santa Cruz, jogou para vencer, sim, mas não fez um grande jogo. Aí veio o jogo da volta, então, né? E acho que esse jogo da volta, o Lajadense fez uma grande partida. 2-1, né? Venceu por 2-1, jogou bem, foi superior, mereceu a classificação.
E ali a gente viu que realmente vencemos um bom adversário, que vinha sendo muito bem treinado pelo Sananduva, né? E dá essa sequência. E que é um cara que conhecia muito bem o Lajadense também, né? E agora veio essa vitória importante contra o Grêmio, né? Por mais que seja o Grêmio B, conta com valores importantes. Everton, Moisés, outros jogadores que a gente conhece bem, que são bons jogadores. E o Grêmio, apesar de ser o time B, ele sempre faz frente em relação às equipes do interior, né? Tanto é que vinha de vitória contra o São Paulo de Rio Grande, jogando lá no Alto da Puz, onde é difícil jogar. Então, acho que o Lajadense começou a ter um ritmo um pouco diferente, essas vitórias deram um pouco mais de confiança, e quarta-feira já começa a semifinal da Copa Sul Fronteira, né? E é contra o São José. Não será um jogo fácil, não há nenhuma dúvida quanto a isso. O sorteio definiu de que, de novo, o Lajadense define em casa. Até agora vem dando certo, né? Ou melhor, faz o primeiro jogo em casa e define fora. Então, nada mais do que a obrigação buscar um bom resultado jogando em casa para depois, lá no gramado sintético do São José, tentar a classificação. Bom, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre futebol, a gente vai ter os detalhes aí da dupla Grenal, mas agora o assunto volta a ser a dança. Wagner, o que são os planos hoje da My Way, o que são os planos do Wagner, da Shirley, voltando para a sua realidade, para o seu chão, né, sendo bem no sentido literal da palavra, saindo lá do navio e voltando para a terra, Vale do Taquari, o que é a expectativa de vocês? Voltam às aulas com vocês junto? O que é a ideia agora da My Way? E quem gostar de dança, como é que faz? Claro, a gente agora volta às aulas com muita novidade, com muita energia que a gente tem guardada para o pessoal, apesar do tempo cansativo das viagens que a gente fazia durante esse giro todo. São 8 meses que a gente fica fora e se trabalha todos os dias dos 8 meses. Você não tem um dia de folga, você tem algumas horas para poder conhecer esses lugares que a gente conheceu. E agora a gente está com 2 turmas iniciando aqui em Lajeado, né? Uma na terça para iniciantes e outra na quinta-feira para quem já dança. Na Academia Performance, aqui em Lajeado, ao lado da Padaria Suíça. O pessoal que é de Lajeado sabe bem onde é que fica. E então a gente tem aí algumas novidades. Muitos alunos que já fizeram aula conosco estão voltando a fazer aula novamente. Pessoas que gostam de dançar ou pessoas que não têm experiência na dança e querem aprender a dançar, procurem a gente. Essas 2 turmas vão ser provavelmente as 2 únicas turmas que a gente vai fazer até o final do ano aqui em Lajeado, porque nós já temos convites para trabalhar em outras cidades, né? Com workshops também, que são um trabalho diferenciado que a gente faz nesse pouco tempo, digamos assim, que a gente está aqui no Brasil. É um workshop intensivo no final de semana, você dá aula sexta, sábado e domingo. O conteúdo que teoricamente a gente iria passar em 2 meses de aula, sendo uma aula por semana, a gente faz tudo num único final de semana. É interessante também. Bom, uma coisa que eu não poderia deixar de falar aqui e lembrar também é de um evento que vocês fizeram, que foi a Dança dos Quase Famosos, né? Isso. Que foi meio que uma analogia ao programa do cara aqui, que é um apresentador até relativamente parecido em alguns aspectos, né, com o daqui. Mas a Dança dos Quase Famosos, a ideia é refazer esse tipo de evento ou, na verdade, isso é só um a mais da dança? Não, a gente pretende fazer uma nova edição. Claro, porque o nome, no mínimo, é diferente, né? Dança dos Quase Famosos. A gente transforma os dançarinos anônimos em famosos durante esse concurso. Para quem não conhece, ou não soube da primeira edição, foi um evento onde a gente fez 3 eliminatórias e uma grande final. Então, em cada eliminatória participavam em torno de 10 casais, né? Dançando o que normalmente se dança nos bailes aqui à noite, né? Então, a gente fez 3 eliminatórias e em cada eliminatória eu trouxe algum amigo meu da dança, de salão, para fazer um show também, né? Em uma eliminatória a gente dançou, em outras eliminatórias eu trouxe convidados que faziam parte da comissão jogadora e faziam o seu show. Na grande final, eu tinha que trazer alguma coisa de atração diferente. Então eu trouxe uma das bailarinas do Faustão, uma das meninas que dançou numa edição anterior com Odilon Wagner, né? Coincidentemente mesmo nome, né? Nome bonito pra caramba. O Odilon, né? Odilon, não o Wagner. E a menina veio, fez a apresentação, eu dancei com ela, a gente fez uma apresentação,
e ela fez parte da comissão jogadora. Né? Pois Roberta Prati. Mas deixa eu fazer uma pergunta. As pessoas, elas se inscreviam na hora ou era previamente essas inscrições? Não, havia uma inscrição prévia, elas recebiam um regulamento de como é que seria feita a avaliação, né? Dentro dos ritmos que elas iam dançar sertanejo, iam dançar vaneirão, bugio, chamamé, alguns ritmos gaúchos e alguns ritmos de bailão, né? E sertanejo, que é o que normalmente se dança nas festas aqui. Porque quando chega um evento como esse, não tem daqui a pouco... Sempre deve ter um ou outro beleza que acha que dança que é uma maravilha, né? Tem. Que gosta de tomar guaranazinha de noite e tal. Chega lá no baile e sai tenteando a primeira pessoa que puder para começar a girar e girar e girar. Uma loucura, né? Essas pessoas acabavam se inscrevendo achando que dançavam muito e que, por exemplo, iriam ganhar. Tinha esse tipo de cidadão também? Sim, sim, claro. Então, principalmente aqueles que depois que tomam um traguinho, ele perde a vergonha, né? Então, ele vai para a pista sem se preocupar com o que está fazendo. Então, mas claro, tinham critérios a serem avaliados e quem estava avaliando eram profissionais. Então, dentro desses critérios havia o ritmo, havia a doação entre o cavaleiro e a dama, ou seja, ele está dançando para a sua dama e a dama para ele. Né? Porque tem muitos que vão ali dançar para quem está olhando do lado de fora. E, na realidade, a intenção era avaliar os que dançavam melhor e não quem fazia um show melhor. A intenção não era fazer show, era dançar de verdade. E, realmente, quem venceu aquela primeira edição, ele era um casal que já dançava normalmente nos bailes aqui na região e tinha uma ligação bastante forte entre eles. Então foi esse o diferencial. E também souberam diferenciar entre um ritmo e outro. Porque muitas vezes as pessoas estão acostumadas a dançar da mesma forma. Eles dançam o bugio, dançam o vaneirão, dançam o sertanejo, dançam o forró. 4 ritmos iguais, para eles, na cabeça deles, o ritmo é igual. Sendo que existem diferenças na forma de dançar e o corpo se comporta de uma forma diferente. E nas aulas com vocês, Wagner, estilos variados? Quer dizer... Sim, a gente trabalha... Eu faço uma analogia, digamos assim, entre o forró e o sertanejo. Então, quando eu ensino o forró, eu ensino junto como se dança o sertanejo, usando os mesmos argumentos, os mesmos tipos de passo, modificando apenas a colocação do corpo. Né? Então, eu facilito que a pessoa aprende um ritmo e consegue utilizar os mesmos passos em outro. Depois a gente ensina o samba e faz a ligação com o pagode. Né? E aí as pessoas conseguem aprender o samba, que é o samba de gafieira, de raiz, e usam esses mesmos passos para dançar o pagode, sendo que o pagode sempre é mais rápido. Né? Ele é mais veloz de se dançar. Wagner, você estava comentando agora essa questão da sintonia aí. O Pedro tem esse evento que estava comentando antes do skate no asilo. A gente vai falar daqui a pouco também com o Diego sobre o Circuito dos Vales, vai falar sobre o skate no asilo, mas eu gostaria que tu explicasse também, porque essa sintonia entre uma pessoa idosa e o skate, acho que ela é quase nula, né? Pelo menos de um senso comum. Quando a gente enxerga o skate, parece assim, bom, o cara não sabe andar de skate. Mas como é que é justamente essa questão da sintonia e o porquê levar o skate para dentro de um asilo? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que movimentar, né? Qualquer que seja a faixa etária, acho que todas as pessoas têm que estar em atividade, né? E acho que é bem bacana estar lá presente, fazendo essa confraternização. E tanto é que os idosos que vão ser os juízes do campeonato, né? É uma coisa bem diferente e eu acho que vai ser bem divertido, assim, por ele estar lá meio que julgando, assim, mas com toda uma intenção de diversão, né? Junto com o campeonato vai ter som, anos 50, vai ter grafite, vai ter churros, vai ter pipoca, vai ter muita diversão, né? Então é toda uma integração, toda uma confraternização com os idosos. Eu acho que isso aí vai ser muito bom, cara, muito bom para eles e para nós, né? E tu comentou que no Circuito dos Vales tem a premiação ali de R$6.000 em termos de equipamento, materiais, e mais 2.500 em valores, né? Questão monetária para o cara que vencer no amador e no profissional. No skate no asilo é diferente. Quem ganha a bengala de ouro, a bengala de ouro, isso aí. Ganha a bengala de ouro. E também vai ter alguma coisa de premiação, acredito, mas a maior intenção é estar fazendo essa festa aí junto com eles lá. E acho que isso aí não tem o que pague toda essa experiência que a gente vai estar vivendo lá esse dia, né? Tem algum
idoso que tu saiba, que já conhece o skate, já teve esse primeiro contato, já tem como ter uma noção, há pouco se não tem um cidadão que vai pegar o skate, vai fazer uma manobra melhor que tu, por exemplo, assim? Ainda não tive um contato com todos lá, mas eu acredito que alguns devem ter alguma noção por televisão, porque hoje em dia o skate tá bastante assim na mídia. E eles vão ver como uma arte, como um esporte mesmo, né? Então, estando lá fazendo essa ligação vai ser... É legal que tu falou que o skate está crescendo muito, né? A gente está conseguindo ver cada vez mais e ganhando um espaço legal. Aqui na região, como é que tá? Eu sei que existem algumas pistas, vocês mesmos tiveram que selecionar as melhores aí para conseguir também levar o evento. Tá crescendo bastante também aqui na região? É bem interessante esse assunto que tu falou. A gente está fazendo o possível para o skate crescer, até às vezes o impossível, mas assim, a gente foca muito nos órgãos públicos, né? Que a gente depende muito deles ainda, né, aqui na região. Então, as pistas, às vezes, são feitas de maneira errada por pessoas que não têm o conhecimento necessário. E, muitas vezes, o pior de tudo é que elas são deixadas de lado, né? Elas não passam por nenhuma manutenção, nenhum tipo de renovação do espaço. E isso acaba sendo um espaço negativo, porque as pessoas não vão mais lá para andar de skate, vão lá para fazer outro tipo de atividade, né? Que não é tão bacana. E isso se torna até... uma imagem muito negativa do skate. Então, a gente tenta utilizar esses espaços com muita frequência. Aqui em Lajeado, no caso, são os próprios skatistas que vão na pista, compram material, compram concreto, se juntam e fazem essas reformas ou fazem um obstáculo novo, né? Já que alguns órgãos não estão tão com essa atenção, né? Bom, a gente vai continuar o assunto do skate e da dança depois do intervalo. Queria agradecer demais a presença de vocês, Wagner, Pedro. A gente vai ter uma substituição aí, mas na verdade a gente vai ficar falando sobre os mesmos assuntos. Tanto o Diego, que vai estar entrando, e também a Shirley vão estar falando sobre dança e sobre os camaradas de skate, mas isso só depois desse intervalo. Voltamos, terceiro bloco do Tá em Jogo. De imediato na câmera aberta tu já vai ver que os convidados mudaram um pouco, né? O Felipe Schmidt continua aqui com essa camisa da Durios, elegante pra caramba, sempre muito bem vestido, esse menino, uma loucura. Mas os outros convidados, aí sim, a gente tem uma substituição, mas os temas ainda são os mesmos. A gente continua falando de skate e de dança. Diego, seja bem-vindo ao Tá em Jogo, cara. Que bom poder falar de skate com um cara que gosta muito de futebol também, né? Verdade, Marcos. É um prazer enorme estar aqui. Poder ficar frente a frente contigo, né? Que loucura, né, cara? Show de bola. Falar de prazer mesmo. Skate hoje, nada de futebol, né? Hoje de skate, né? Porque se nós falar de Brapel, tu sabe que... Não dá pra falar de futebol, vamos falar de skate. Shirley, seja bem-vinda também ao Tá em Jogo. Que bom poder conversar contigo, já que a gente falou com o Wagner, aprendeu um pouco aí sobre a questão da modalidade da dança, e eu quero saber bastante de ti também, como é que é a questão de fazer a volta do mundo sem a brincadeirinha, né, que tu já fez antes, de que é só simplesmente um giro. Na verdade, a volta ao mundo, que acredito que para vocês como dançarinos profissionais é realmente algo que deve ficar marcado para sempre, né? Obrigada pelo convite. Certamente, o Giro do Mundo é algo inesquecível, que de imediato nem imaginávamos que conseguiríamos isso em tão pouco tempo de trabalho com a empresa, mas é um grande aprendizado, tanto em termos de línguas, um crescimento profissional enorme e, sem dúvida, acrescenta muito ao nosso currículo, e a gente pode trazer isso aqui para a região também, né? Incrementar um pouquinho tanto as aulas quanto a nossa parte em animação de eventos. Pois é, Shirley, quando a gente estava vindo para o estúdio, tu comentou justamente sobre a questão, e o Wagner, de alguns momentos onde do nada a música começava a tocar no navio e tinha que ter uma coreografia. Como é que é essa questão? Flash mobs. A gente tinha que criar coreografias para determinadas músicas que a companhia nos pedia, mas isso era coisa de um dia. Para amanhã precisamos de um flash mob para a música Waka Waka para ser apresentado entre aspas. Música Waka Waka? É, um exemplo, música da Shakira. Ah, tá. E precisamos... Dança, Felipe? Waka Waka? Vá. Continua, Shirley. Precisamos desse flash mob para amanhã, e era para surpreender realmente os passageiros todos. Então,
para eles era algo que começava do nada, a música, e entravam toda a equipe de animação que seguia a nossa coreografia. Mas isso era coisa muito rápida. Tínhamos menos de 3, 4 horas para criar uma coreografia. Mas de uma intervenção entre os passageiros, que do nada começava a tocar, e aí chegava o Wagner dançando o Waka Waka ali, é uma loucura isso, né? Isso, e junto à equipe de animação, e alguns passageiros entravam na brincadeira sem saber a coreografia, mas simplesmente seguiam, era algo bem legal. Pois é, porque, na verdade, quando a gente pensa em dança, vai remeter ao que eu comentava com o Wagner antes no outro bloco. Tu logo pensa em algo mais sincronizado, algo mais profissional. E como a gente viu numas imagens no início dessa edição, tem gente que não tem noção nenhuma de dança, né? Então, é um espaço para todo mundo. Mas e como é que é o fato de tu estar a bordo? Isso muda alguma coisa para vocês que estão passando as coreografias? É diferente estar em terra? Muda. Muda sim. Não o fato das coreografias em si, mas muda muito o estilo de dança que trabalhamos no Brasil. Lá se trabalha com o estilo ballroom, né? As danças europeias, o valser, a bachata, a mazurca, a polka, danças que aqui não são muito trabalhadas. Ali, por exemplo, é uma aula de bachata, que a gente começava solto, sem pares, e depois, no final da aula, conseguia colocar em casais e funcionava bem. Mesmo com pouco tempo de aula, eles aprendiam bastante. E se divertiam, porque a bachata é um ritmo muito popular lá. É como o nosso samba, que é muito, muito popular. O Diego balançou a cabeça. Dança também, Diego? É que eu conheci bachata lá na Argentina, lá também. No intercâmbio? No intercâmbio que eu fiz lá. Bem legal e bem interessante mesmo. É bem divertido, bem empolgante, bem pra cima. Não sabia desse teu lado, dançava bachata? Não. Eu, assim como vocês não se arriscam no skate, né? Eu até que me arrisco na dança, mas longe do profissionalismo deles aí, né? Ah, tá. Tu viu, Felipe? Essa foi uma indireta pra ti, eu acho, do skate. Tá tudo certo. Eu entendo bem essas coisas. Diego, me explica então. Tu é o narrador oficial desses eventos de skate, né? Tu estava comentando antes que estava narrando o downhill também. Como é que é justamente essa relação de narrar uma competição dessa modalidade que para alguns é diferente, né? Daqui a pouco um narrador de futebol, de vôlei, de basquete é uma coisa mais tradicional. Agora, narrar o skate, como é que é pra ti tá fazendo isso? E como é que começou essa tua paixão por narrar as manobras? É porque tu não sabe andar nada de skate ou não? Não, eu ando de skate fazem mais ou menos uns 12 anos, né? E... Desculpa, eu te fiz essa pergunta porque a gente conhece alguns repórteres e tal, narradores, né, Felipe? Que não jogam nada de futebol e daí começam a narrar, sim, né? aí é possível. Eu já acho assim que no skate é meio complicado a pessoa narrar um campeonato se ela não anda, né? Porque a variedade de manobras é muito grande, né? E foi um desafio assim que eu tive pela Kryptonita, onde começou tudo, digamos que em um brinquedo e uma ajuda de amigos mesmo. A gente teve um campeonato aqui em Lajeado e aí o Bigão estava narrando o campeonato e eu estava competindo nesse campeonato. E aí o Bigão falou para mim, quando eu fui eliminado, né, ali que eu vi que eu tinha futuro, então, para outra coisa, né, não para competir, eu fui eliminado e o Bigão falou para mim assim, Diego, me ajuda a narrar as manobras, porque eu não tô lembrando o nome de todas e é o nosso primeiro campeonato e tal. E eu, não, tranquilo. Aí ele ficava narrando e eu que falava no ouvido deles. Ele me olhava, vou falar o furo agora, né, às vezes ele me olhava assim e dizia assim, né, que manobra é essa aí, Diego? Que manobra? Eu falei, Bigão, tava pro microfone que as pessoas estão ouvindo. Dizia, não, é tal. Aí já pro próximo campeonato ele me convidou e aí foi uma experiência em que eu nem imaginava entrar. E hoje, assim, eu sou apaixonado por isso, né? Gosto mesmo de narrar campeonato e me sinto muito à vontade, assim. Bom, mas assim como vocês estavam assistindo aí nos bastidores a primeira etapa do Tá em Jogo, dá pra dizer assim, dessa edição que tava o Wagner e o Bigão aqui, e o Wagner comentava sobre a edição da Dança dos Quase Famosos. E vocês têm um evento que dá pra gente imaginar, ou pelo menos começar a pensar ele na mesma linha, assim, é o skate no asilo. Digo isso por quê? Porque na realidade é um evento onde pessoas que nunca viveram do skate, que são os idosos, vão estar participando dessa modalidade, assim como na Dança dos Quase Famosos, pessoas que simplesmente dançavam na festa estavam competindo por uma primeira vez. Como é que é pra vocês, e principalmente pra ti, tá narrando o evento para pessoas que não entendem absolutamente nada de skate, né? Isso aí é um outro desafio, porque tem muitos telespectadores, né, que vão para lá pelo evento, pelo acontecimento. E muita gente também vai por causa que os seus filhos estão lá, ou alguém está lá, ou pega um domingo de tarde, de sol, o pessoal, vamos lá ver o que é o skate, né? Então, assim, o principal da narração é para auxiliar os juízes. Ele é bem direcionado para os juízes, porque enquanto eles estão de cabeça baixa,
né, anotando, fazendo as anotações deles ali, as observações, eu tenho que estar falando, narrando para que eles possam pegar a audição ali. E então, narrar para pessoas que não entendem, às vezes tu tem mais aqui fazer, no meu caso, eu faço muito mais as pessoas se motivarem e se envolverem com o campeonato. Né? Eu narro o nome da manobra, backside flip nose grind reverse. Vai devagar de novo, assim, por favor, vai devagarinho, que aqui também a gente não entende, né? Não, um exemplo. Backside flip nose grind reverse. Aí a pessoa vai ficar até associar o que é aquilo ali. Então eu falo assim, a manobra, digamos, pelo nível aqui que eu narrei agora, ela é bem complicada. Então, na hora da narração ali, para as pessoas que estão na volta, eu faço essa narração e já digo, vamos aplaudir, pessoal. Aí o cara veio de longe, já digo a cidade dele, veio de longe para participar do evento, a valorização do skate. Aí a pessoa que está envolvida, mesmo ela não entendendo a manobra, o nome, o que está acontecendo ali, ela consegue se interagir com o evento também, né? E participar, gritando, aplaudindo, né? E indo para casa dizendo, tive um domingo bacana que eu vi os caras andando de skate e participando de um evento bem legal, assim. Esse é um grande desafio para mim, mas eu arrisco. Pois é, Shirley, até porque essa questão da motivação na dança, ela tem que existir também. Como a gente estava falando, tem pessoas que não têm, daqui a pouco, alguns têm muita aptidão para dança, outros não têm noção nenhuma, né? Dá para dizer que os caras são praticamente quadrados ali, né? É bem difícil sair e ter um pouco de manejo de corpo e tudo mais. Como é que funciona para vocês essa questão da motivação e como é que foi isso no barco? Porque aquelas pessoas, daqui a pouco, estavam andando com vocês ali por vários meses. Então, era sempre a mesma pessoa. Lá vem o Felipe, o cara não dança nada, por exemplo. Ou lá vem o Diego, esse cara dança muito, acha que dança demais, é difícil isso, né? Como é que fica essa questão da relação da motivação no momento onde tu vai ensinar sempre aquela pessoa por muito tempo? Sabe que a gente se motivava mais com esse trabalho mais longo. Esses três meses e meio de volta ao mundo foi um trabalho muito motivante porque nós víamos a evolução. Começamos com pessoas que nunca haviam dançado e que, ao final da volta ao mundo, fizeram uma apresentação em um teatro com toda a pompa de um verdadeiro show, com figurinos, com luzes, com tudo, né? Então, esse nos motivou muito, diferente daqueles cruzeiros de uma semana, onde o trabalho se torna um pouco corrido. São aulas de 45 minutos, onde tu não consegue trabalhar muita coisa e acaba sendo aquele feijão com arroz basiquinho, onde consigo envolver tanto pessoas iniciantes quanto aqueles que já dançam e deixar uma aula mais descontraída, mais divertida. Então, esse como se torna meio repetitivo, toda semana a mesma coisa, acaba se tornando um pouco chato no final de 8 meses. Mas o trabalho da Volta ao Mundo foi um trabalho bem diferenciado. Foram 3 meses e meio com as mesmas pessoas e ali sim nós tivemos uma recompensa no final que foi lindo ver a apresentação de senhores, sei lá, de 70, 80 anos ou junto com jovens de 20, dançando no palco, uma coreografia de tango, por exemplo. Foi muito bonito. Ô Shirley, é uma situação interessante, né? Até gostaria antes de ter questionado o Wagner. Na verdade, vocês passaram por uma maratona, né? E por mais que seja muito prazeroso, também é cansativo. Mas para que isso tudo possa acontecer, fisicamente, também é importante, né? A dança por si só, eu sei que ela exige bastante, ali já tem uma certa preparação, mas vocês fazem, além da dança, algum tipo de trabalho, cuidado com o corpo, algo nesse sentido para poder, porque é uma maratona, né? Sim. Olha, ali dentro fica um pouco difícil, né, dentro do navio, porque o tempo é curto. Ou você se dedica ao seu trabalho e no tempo de folga tenta descansar um pouquinho, para estar bem, para ter o pique necessário. Que é quase uma vida de atleta, né? Isso, porque nós trabalhávamos de 8 horas, às vezes 10 horas por dia. Então, tempo para fazer uma outra atividade física, uma academia que seja, era pouco. E quando tinha um tempinho, a gente queria dormir mesmo para recuperar as energias. Tentávamos cuidar bastante com a alimentação, mas mesmo assim acabamos emagrecendo um monte. Pois é, dá tempo de se alimentar? Dá tempo. Acontece que a alimentação é muito diferente, né? Ali tem que agradar indianos, filipinos, italianos, brasileiros, todas as nacionalidades que tem trabalhando a bordo. Então, acaba que a alimentação não é tão gostosa quanto a nossa e a gente, como faz muita atividade física, dança muito, trabalha muito, acaba deixando a saúde um pouquinho de lado. E quando volta para casa tem que recuperar isso tudo. Bom, tá encerrado esse bloco do Tá em Jogo. É VaptVupt, daqui a pouco a gente tá voltando para falar sobre dupla Grenal, falar mais sobre skate e também dança. Não sai daí.
Quarto e último bloco dessa edição do Tá em Jogo, segunda-feira. E segunda é dia de falar de dupla Grenal, Felipe Schmidt. E aí, o que tem para nos dizer? Grêmio, que estava embalado, segurou o Atlético Mineiro. Até que ponto isso é positivo? E o Internacional finalmente voltou a vencer, né? Não, bons resultados no final de semana. Tanto o empate como o do Grêmio, claro, a vitória do Internacional, né? E o Inter estava vivendo esse final de semana muito semelhante ao que o Grêmio viveu há pouco tempo atrás com a chegada do Luiz Felipe, né? Era vencer. De que forma não importava muito. E o Inter estava passando por uma fase complicada. Jogar 4 partidas em casa e não vencer nenhuma, né, das últimas 4, onde o Inter sempre foi muito forte, era muito complicado. Então o Inter tinha que o quê? Vencer. Né? Não importasse da forma como foi. E foi um primeiro tempo um pouco abaixo do Internacional. O segundo tempo foi melhor. O segundo tempo o Inter, já com a tranquilidade de ter feito o gol, né? Eu acho que o Inter melhorou bastante. Mas no primeiro tempo o Botafogo teve até as melhores oportunidades. O Muriel acabou salvando, inclusive... Pois é, e essa troca do Muriel pelo Dida, hein? Que acabou no meio do caminho tendo que acontecer novamente a troca, porque o Muriel sentiu e o Dida voltou para o gol. Mas eu não sei, eu acho que foi muito em função talvez do gol que tomou o Dida na partida que aconteceu lá em Salvador, né? Onde o Richarlison meio que foi cruzar, acabou dando sorte aí de pegar a bola e colocar ela no ângulo. Não sei se daqui a pouco o Abel está tão certo assim por um lance só, até porque nos outros jogos que nós acompanhávamos, o Dida até vinha bem. Teve resultados que o Inter perdeu e que ele, inclusive, salvou o Internacional de ter um resultado ainda mais expressivo a favor do adversário. Então, não sei se por um lance daqui a pouco ele vai tomar essa atitude, mas o Muriel acabou sentindo. E o Inter teve a sorte, mas também a competência do Alex, né? Um golaço. Num momento onde o Inter não vinha tão bem no jogo. Ele pegou aquela canhota dele lá, né? Quando ele consegue acertar. O Jefferson até achei que estava um pouquinho à frente, mas foi uma paulada, né? Aí não tem muito que o goleiro fazer. Aí deu o gol da tranquilidade. No segundo tempo, o Botafogo praticamente não ameaçou. E o Inter, eu acho que a vitória foi merecida e valeu os 3 pontos. A gente tá vendo o gol agora do Alex, né? Até achei que realmente o Jefferson estava um pouquinho à frente, mas foi um chute, ela pegou um efeito, né? Aquelas bolas que o Alex bate com muita violência. E o Grêmio? E o Grêmio é o seguinte, né? Eu acho que precisava, logicamente, buscar resultados positivos. Eles vinham acontecendo. O Grêmio chegou a ganhar 4 partidas seguidas dentro do Campeonato Brasileiro. Tanto é que voltou a ficar bem próximo das equipes que estão brigando pelo título. E o empate ontem foi extremamente positivo. Acho que segurar o Atlético lá dentro do Independência sempre é muito complicado. É um caldeirão. Há pouco tempo atrás a gente esteve lá também. E perdeu a chance aí, né? Com o Juliano. Né? Perdeu a chance. O Juliano não está bem, né? É um jogador que chegou com uma certa confiança por parte do torcedor, da própria comissão técnica. Ainda não era o Filipão, né? Mas o Filipão sempre colocou da admiração que tinha pelo Juliano, mas ele realmente não está bem. E há pouco tempo atrás a gente esteve lá no Independência, acompanhando também o jogo do Internacional. O Inter perdeu lá por 1-0, né? Com o gol do Diego Tardelli. E ontem foi um pouco diferente. O Grêmio conseguiu segurar o Atlético, teve alguns lances perigosos, teve uma cabeçada até contra o próprio gol do Rodolfo, né? E deu mais sorte que juízo ali. Mas eu acho que o resultado do Grêmio foi importante e ele só vai se tornar mais importante, Marcos, se o Grêmio fizer o que tem que fazer agora, as 2 vitórias que tem dentro de casa. Vencendo o jogo da quinta contra o Santos e vencendo a Chapecoense no final de semana, torna ainda mais importante esse resultado de não ter perdido para o Atlético lá em Minas. E trocando um pouco de alhos para bugalhos, saindo do futebol indo para o skate, até porque eu não vou falar de futebol com o Diego. Na realidade, Diego, a minha pergunta é a seguinte, né? O cara vive ou não do skate? Existe essa possibilidade? Como é que está a questão da cena profissional do skate? Olha, hoje em dia, o sonho de todo atleta, de todo skatista, porque o skatista não começa como atleta, anda primeiramente por lazer, é possível sim ser realizado, né? Nós temos grandes exemplos aí dentro do Rio Grande do Sul de pessoas que começaram assim como criança, andando tranquilo, foi passando para amador, participando de campeonatos, porque tu fica mais visado, né? E através do campeonato vai conseguindo os patrocínios, né? Isso é muito importante. Tem um grande exemplo hoje que dentro do Brasil, não só do estado, né, que é um amigo meu ali de Porto Alegre, o Luan de Oliveira, e hoje ele está no ramo internacional do skate, está entre os melhores competidores do mundo, né? Então é possível sim buscar uma profissionalização disso aí, tanto que o circuito ele busca isso, questão de valorização, de premiação e tudo, para que o skatista não se desmotive, não vá participar de um campeonato por uma camiseta ou por um shape. Então ele vai participar pela premiação, né? E também por uma questão financeira, porque hoje em dia tu não pode ganhar uma premiação de um shape, chegar numa loja ou num supermercado e querer trocar o shape, por exemplo,
por algum produto, né? É questão monetária mesmo, então hoje em dia o pessoal tem que acreditar e o skate está cada vez mais valorizado. Até porque no Brasil parece que o skate ele toma uma proporção diferente, né? Parece que a questão até do preconceito que se tinha quanto aos skatistas, as pessoas que praticam skate, ela vem conseguindo... Algumas pessoas ainda veem com maus olhos o skatista, mas grande parte da população começa a enxergar realmente o skate como uma possibilidade, não só de futuro, mas algum lazer, um hobby, daqui a pouco até tu indo pro lado da competição, mas algo que realmente tu consiga dar seguimento, né? Não simplesmente eu vou lá para andar de skate, ou eu vou só andar de skate na minha vida, não vou fazer mais nada, conseguem enxergar isso como uma questão de futuro, né? Sim, isso infelizmente tem esse preconceito ainda, questão social, só que ele é bem menor hoje em dia, né? Ele já está bem menos, o skate já está sendo muito mais aceito, né? E até mesmo porque a pista de skate antigamente ela era visada como um local onde as pessoas iam lá fazer coisas que não deviam, né? E esses dias nós lá na pista, conversando ali pela rede social, né? E aí o pessoal comentou, olha pessoal, quem for para lá fazer coisa que não pode ser relacionada com o skate, então que nós skatistas façamos com que essas pessoas saiam de lá. E é o que a gente fez. Então hoje a pista é um lugar assim, ó, bem seguro, bem bacana assim de andar e que a pessoa pode sim ter um futuro em cima disso, né? As nossas crianças, né, estão cada vez mais seguido lá. O legal do skate, pela arte que é, né? Porque a gente sabe como é complicado tudo aquilo. E as culturas é que acabam determinando, né? E, às vezes o preconceito ou não. Eu estive há pouco tempo atrás, acho que foi na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, eu estive em Santos, né? E o skate em Santos é muito bacana, porque a gente foi lá, deu uma volta e a estrutura que o poder público coloca à disposição de quem está lá faz com que realmente o skate em Santos seja fantástico. Claro que tem toda aquela situação do Chorão, né, do Charlie Brown, ele que levou muito o nome de Santos através do skate. E o poder público agarrou essa iniciativa. Tem várias pistas, e aí a gente vê o que é mais bacana, e até fiquei bastante emocionado, crianças de 2, 3 anos, senhores, né, e idosos, tinha gente de 70, 80 anos lá praticando, andando, seja de rua. Quer dizer, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Então, lá, o preconceito nesse sentido não existe, muito pelo contrário. Tem um apoio muito forte e as pessoas valorizam isso muito. Olha, é impressionante o que Santos fez pelo skate e é por isso que é tão valorizado assim. Então, virou uma arte, uma cultura da cidade que é muito bacana mesmo. Shirley, a questão da animação. Hoje vocês estão trazendo algo diferente, então, para a região do Vale do Taquari, depois de ter passado por esses cruzeiros? Sim. Além da dança, do trabalho que a gente já fazia com a dança, que a MyWay já desenvolve, de fazer shows e ensinar a dançar as aulas, né? A gente agora está trazendo a questão de animação mais voltada também para eventos de finais de ano, para empresas, para casamentos, que a gente já fazia com coreografias de noivos, padrinhos e tudo. Mas agora a gente está trabalhando também na parte de jogos com dança. Festas onde as pessoas possam interagir mais, se conhecendo, brincando. Isso a gente também faz a parte de danças coreografadas, que lá fora, na Europa, é muito, muito conhecida. A festa não funciona sem isso. Aqui não, aqui é diferente, mas a gente quer trazer um pouquinho disso também. A ideia é não deixar morrer a festa. Não então, deixar se morrer a festa. O cidadão tem lá uns convidados que não são muito bons de dança ou que não gostam muito, a ideia é chamar vocês para que a festa ela continue independente de quem estiver ali, se sabe dançar ou não. Vocês fazem justamente a galera levantar da cadeira, é mais ou menos esse o caminho? A gente começa a festa e faz com que ela siga por um bom tempo, né? Porque o mais difícil é iniciar. O mais difícil é fazer com que as pessoas percam a vergonha e vão até a pista para dançar. Então, fazendo esses jogos de interação e também essas danças coreografadas, eles certamente perdem um pouquinho da vergonha, levantam e a festa começa e depois dificilmente para tão cedo. Aí, Felipe, dá para chamar para a festa de final de ano do Grupo Independente. Vamos lá, sem dúvida nenhuma. Vamos pensar nessa ideia. E daí tu pode ajudar eles a animar também, porque sabe que pede valsa, né, cara? Brincadeira.
Aliás, eu tenho que buscar informações com a Shirley e com o Wagner aí, porque eu tô precisando um pouquinho, viu? Tá mal? Ah, tá feia a coisa. Tá mal pegado? Não, só olhar não dá. Meu Deus do céu, é brabo, né? Pois é, porque tem um cidadão que vai pra lá, se escora numa parede, né? Sempre aquele pezinho pronto pra... Não tô falando não, mentira. eu tô falando. Ah, tá. Bota o pezinho na parede lá e fica, né? E toma um certo. guaraná, fica conversando. É o mais comum. E não sai né? dali, né? Até porque muitas vezes não é nem uma questão de não querer, é justamente não saber o que fazer, né? Isso. Não sei se é o teu caso, meu filho, mas isso é um problema, às vezes, pra festa continuar, porque senão a festa acaba morrendo, né? E não só para festa, né? É um problema pessoal também, porque assim tu tá isolado num canto e esperando que talvez uma menina ou alguém se aproxime de ti por telepatia. Então falta aquela iniciativa, falta... E isso a dança ajuda muito. A dança ajuda muito. Shirley, valeu. Teve um episódio de um amigo meu. Tá encerrando o jogo, vai lá, agiliza. Ele não sabia muito, né? Não sabia lidar muito com Um isso. amigo, sim. E aí ele, bom, vamos lá chamar pra dança, né? Aí chamou lá, dançou um pouquinho, a menina meteu pra ele, tá, mas se é pra me apresentar isso aí, nem te apresenta. Largou fincado, né? Shirley, valeu, muito obrigado pela presença, obrigado também ao Wagner aí que tá nos nossos bastidores agora, valeu. Muito obrigado por terem vindo aí contar um pouco dessa volta ao mundo, falar sobre a MyWay. Quem quiser mais informações, só entrar em contato com vocês através das redes sociais, isso? Isso, através do Facebook. A gente tem a página MyWay em Alto Mar, que vocês também podem conferir um pouco das fotos e dos vídeos de como foi a nossa viagem, entrar em contato com a gente. Por telefone também. E lembrando que os cursos iniciam terça-feira, o curso de iniciante, e na quinta-feira o curso de intermediário avançado. Te esperamos lá, viu? Aí, Felipe, tá feito o convite. Terça-feira, né? Iniciante é Aí. terça, né? Vamos lá. Diegão, valeu, cara, obrigado. Tem recado aí, né, meu? Vai lá. Tem tá recado aí, encerrando. rapidinho para encerrar, só para dar a data aí pro pessoal. A primeira etapa do circuito é aqui em Lajeado, dia 28 de setembro, no domingo. Dia 26 de outubro é em Venâncio Aires. E 23 de novembro em Estrela, todas no domingo. E 14 de dezembro, para encerrar, que é quando tem a premiação em dinheiro, é em Santa Cruz do Sul. Tá certo. E pode curtir nossa página também no E o Facebook. skate no asilo no dia 4 de outubro, né? 4 de No sábado. outubro, isso aí. Beleza, valeu, brigadão, cara, valeu. Que bom poder te ter aí no programa e com certeza a gente vai estar tentando acompanhar o máximo possível a cena do skate para ver o que vai acontecer. Quem sabe até ter um pouquinho daquela vocês lá, premiação, né, cara? Quem Quando sabe vê. vocês conseguem competir e ganhar alguma coisa. Ó, vou levar o Circuito Felipe. dos Primeiro Wagner ele no dança, Facebook. depois ele vai pro skate. É isso aí. Tá feito? Perfeito. A gente tem Combinado. reprise então do Tá em Jogo amanhã de manhã e na quarta-feira às 9h30 da noite tá encerrado. A gente volta segunda-feira que vem às 10h30 aqui na TV Univates. Obrigado, até a próxima. Tchau.